Bom, boa tarde a todas e a todos. Vamos então começar a conferência do professor Ricardo Antunes, a quem eu começo por agradecer a sua presença no ISPE. É a primeira vez que o professor Ricardo Antunes vem ao ISPE, espero que não seja a última. Para além de agradecer, queria fazer uma breve apresentação, não sei se todos e todas o conhecem. O professor Ricardo Antunes é professor titular da Sociologia do Trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. É investigador do CNPq, é autor, sozinho ou em coautoria, de vários livros que reputo de importantes, nomeadamente o Adeus ao Trabalho, ponto de interrogação, o Caracol e a sua Concha, ensaios sobre a nova morfologia do trabalho, os Sentidos do Trabalho, ensaios sobre a afirmação e a mediação do trabalho, que tem agora uma edição também em português de Portugal, que está a ser apresentada nestes dias e hoje irá ser feita a apresentação aqui em Lisboa também, e mais recentemente é coautor com o Rui Braga do livro Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual. Bom, para além da publicação destas obras, coordena as coleções Mundo do Trabalho da Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação da editora Expressão Popular. Bom, é um autor que tem vindo a refletir sobre as questões do trabalho e que, contrariamente a algumas teses que têm sido enunciadas de algumas décadas para cá, é alguém para quem o trabalho não acabou, nem sequer perdeu a sua centralidade nas sociedades contemporâneas. E é sobre isso, sobre a não perda de centralidade do trabalho, mas sobre a nova morfologia do trabalho, sobre a nova morfologia das lutas sociais e os desafios que são colocados ao sindicalismo, que o professor Ricardo Antunes nos irá falar hoje. Muito bem, obrigado, professor Paulo, boa tarde a todos e todas que estão nesta atividade. Quero agradecer pelo convite. Eu estou fazendo um ciclo de debates em Portugal, o último faço hoje, agora, nessa universidade, às 18 horas no SES, onde, como disse o professor Paulo, eu estive participando de atividades de lançamento do meu livro Sentidos do Trabalho, pela editora Almedinha. Antes disso, estive na Universidade Italiana, onde trabalho uma vez por ano, então fazendo um ciclo de atividade intensa e volto amanhã ao Brasil para retomar o trabalho na minha universidade. O tema do nosso debate é, digamos, parte dessa minha pesquisa mais recente, onde eu venho tentando entender, primeiro, ao contrário das teses fortes dos anos 80 e mesmo 90, que reduziam a relevância do trabalho, que diminuíam o seu significado enquanto momento de sociabilidade, que reduziam a sua importância na sociedade capitalista, e que por isso acabavam levando, com diferenças muito grandes entre vários autores, à tese da perda de centralidade do trabalho. Poderíamos me lembrar o André Gorz, na França, Klaus Hoff na Alemanha. No plano mais filosófico, na sua teoria da ação comunicativa, o Habermas, muito contundente, ao desenhar um novo, digamos assim, espaço emancipatório no mundo da vida e não mais da esfera sistêmica, nos termos dele, do trabalho.
Na França, também, Dominique Méda, com uma linhagem diferente, Jeremy Rifkin nos Estados Unidos, Robert Kurz na Alemanha, este mais crítico em relação ao capitalismo do que os anteriores, mas todos esses autores, com diferenças grandes entre eles, que eu procuro algumas delas indicar no meu livro Sentidos do Trabalho, né? Com argumentos também bastante diferentes, né? Não viam mais nem vitalidade, né? No espaço do trabalho, como não viam, por consequência desse olhar crítico, né? Não viam também alternativas societais capazes de florescer na esfera das lutas sociais do trabalho. Se eu fosse só para ajudar a fazer um introito ao nosso debate, lembrar Habermas, ele dizia que o proletariado europeu tinha se integrado, né? E esta integração do proletariado, da classe trabalhadora europeia, né? Herdeira do welfare state, né? Tolhia, em última instância, também politicamente, né? As possibilidades de uma luta, né? Para além dos marcos da sociedade capitalista. Numa outra linhagem muito diferente, o alemão Robert Kurz, que até anos atrás dirigia a revista Crises, infelizmente este Robert Kurz morto há pouco mais de um ano, ele tinha uma argumentação muito mais sofisticada, talvez, ou mais próxima da reflexão marxiana. Dizer, como a classe trabalhadora é parte do mundo da mercadoria, a mercadoria, força de trabalho, é parte do mundo da mercadoria, a classe trabalhadora luta no espaço da forma mercadoria. E se a classe trabalhadora luta para valorizar a forma mercadoria, ela não tem como tornar-se uma força para além da forma mercadoria e, portanto, da forma capitalista de ser. Tese com a qual, naturalmente, eu também não concordo. A argumentação de Klaus Hoff é outra, não é? Na sociedade de serviços, pautada, dos serviços públicos, pautada por valores que não são da racionalidade capitalista, a ética do trabalho, dizia o Klaus Hoff, né? Não tem mais aquele sentido estruturante encontrado, por exemplo, em décadas anteriores no espaço privado. E cada um com as suas, né, diferenças, e eu citei aqui 2 ou 3 só para mostrar o campo onde o meu trabalho, o campo com o qual o meu trabalho vai problematizar e polemizar, né? Eles acabaram, esses autores e outros que eu só indiquei, mas não mencionei alguns dos seus argumentos, né? Acabaram por sugerir, primeiro, a perda do sentido estruturante do trabalho enquanto momento constitutivo do ser, né, social, e mais ainda, na medida em que a classe trabalhadora não tem mais a força, né, na constituição, no fazer-se da sociedade capitalista, a esfera emancipatória, digamos, teria que ser buscada em universos fora daqueles do trabalho. É contra esse conjunto de autores que meus textos, o Adeus ao Trabalho, que mencionou o professor Paulo, né, os Sentidos do Trabalho, e outros, como Caracol e Sua Concha, e outros textos que eu tenho procurado problematizar. Quais são um pouco dos argumentos, né, que eu tenho, que eu procurei
desenvolver nestes textos. Primeiro, para se entender a dimensão estruturante ou não do trabalho, é preciso um olhar global. Uma coisa é eu dizer que na Alemanha o trabalho não é mais relevante, sem entrar na discussão propriamente do caso alemão, né? Mas se eu olhar para a China, para a Índia, para a Ásia, para a África e para a América Latina e dizer que o trabalho não é mais estruturante, né? Seja da sociabilidade humana, seja do próprio capitalismo, que são duas dimensões muito diferentes, que eu vou tentar indicar aqui na sequência, né? Como é que eu posso dizer? Talvez nós possamos indicar, talvez provocativamente, que o elemento mais forte, explicativo, da explosão do mundo chinês dos últimos 15 anos é contar com uma força sobrante de trabalho imensa. A população chinesa é de mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. A sua população econômica ativa é enorme, é imensa. E talvez pudéssemos dizer, de modo sintético, né, extremamente subremunerada, né, mas dotada de níveis de qualificação do trabalho que fazem com que seja uma classe trabalhadora que se tornou protótipo, padrão de exploração da classe trabalhadora em escala global. Então, aliado a um conjunto de outros elementos, que eu aqui não vou desenvolver agora, talvez pudéssemos dizer que a força da China, principal, como da Índia, é ter uma monumental força sobrante de trabalho, né, com alguns dos seus estratos e segmentos pautados por uma qualificação que permitiram dar este salto industrial, né, numa sociedade que muitos já designaram como pós-industrial, né, olhando, digamos, eurocentricamente, né, e não globalmente. Então esse era o primeiro problema que me inquietava. Como é possível dizer que o trabalho não tem mais sentido se eu, né, olho o que o Marx chamou certa vez daquele pequeno, e a gente poderia acrescentar, e belo canto do mundo, que é a Europa, né? É um pequeno e belo canto do mundo, né? Mas não é o mundo, né? E por certo, é maior do que a Europa, né? O mundo asiático, o mundo africano, né? O mundo americano e latino-americano também são partes constitutivas de um cenário global. O segundo ponto que me fez problematizar esses autores decorre do fato de que eles tomavam o trabalho a um modo unilateral, predominantemente unilateral e unitendencial. A redução, por exemplo, do operariado industrial, visível praticamente em todos os países da Europa, Estados Unidos, né, os países do Norte. Esta redução, esta tendência dominante no mundo industrial acabava sendo associada, né, se eu levo a um limite, a redução do proletariado industrial, se eu levo essa tendência ao limite, eu levo a eliminação do proletariado industrial, de que resulta, também muito simplisticamente, no livro eu tento trabalhar isso com muito mais cuidado, aqui eu tenho um pouco de tempo delimitado, né, Paulo, você me ajuda a controlar um pouco o tempo, né, para que a gente possa cumprir as duas atividades, né, naturalmente. E esta unilateralização e unitendencialidade me impedia de ver a nova, da minha expressão, nos meus termos, a nova morfologia do trabalho que se desenhava em escala global. Multi e não unitendencial, politendencial e não unitendencial. Então, ao mesmo tempo que diminuiu os estratos, segmentos, né, industriais da classe trabalhadora da Europa do Norte,
ampliavam-se os trabalhadores dos serviços. Explosivamente. Exponencialmente. Se desenhava uma nova divisão sexual do trabalho. Explosivamente. Aflorava uma miríade de modos de ser do trabalho, que vai do trabalho estável, masculino, para o trabalho estável, feminino, para o trabalho qualificado, semi-qualificado, desqualificado, para o trabalho industrial, agrícola, de serviços, para o trabalho da agroindústria, da indústria de serviços, dos serviços industriais. Call Center no Brasil tem 1.500.000 trabalhadores e trabalhadoras, 80% desse contingente, quase 80% é feminino. Será que a classe trabalhadora deixa de ser classe trabalhadora quando a mulher torna-se mulher trabalhadora? Eu provoco um pouco esses autores. Será que eles não se deram conta de que o aumento da mulher trabalhadora é parte da classe trabalhadora? A trabalhadora ou o trabalhador do Walmart, protótipo de exploração do trabalho em escala mundial. Alguém pode dizer, mas não é o proletariado industrial. É verdade. Mas não será um proletariado de serviços? Não será parte de um novo proletariado não industrial de serviços? Walmart, indústria de supermercados, fast food, né? A massa de trabalhadores, né, que se esparramaram na indústria de serviços, no setor de serviços. Então, ao contrário de uma tendência una, o fim, a redução do trabalho, quando você olha o cenário global, incluindo o europeu, não excluindo o europeu, né? Essa minha pesquisa, ao que resultou no livro Sentidos do Trabalho, eu fiz trabalhando um ano na Universidade de Sussex, na Inglaterra, né? Quando eu tentei estudar um pouco com mais detalhe, já vim estudando há uma década, pelo menos, as tendências do Japão, em alguns países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, para além do que se passava no México, na Argentina, no Brasil, né? Na China, de modo a tentar olhar um pouco esse cenário ampliado. Sem falar da explosão do proletariado industrial nos países como a China, a Índia, Brasil, México. A Foxconn, por exemplo, que monta, né? Não sei se você está com um celular aí à mão, tá? Ou não, né? O celular desse que nós temos, né? Eles são montados hoje em grande medida na Foxconn. Tem 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras na China. De 2010 a 2011 houve dezenas de suicídios de trabalhadores lá. Nos lugares onde dormem esses jovens trabalhadores, nos seus quartos, onde dormem 7, 8 trabalhadores, tem redes nas janelas. Alguém pode pensar, a gente usa rede nas janelas quando mora em apartamentos para evitar que os nossos filhos corram algum risco de pular as janelas, né? No caso da Foxconn não era nenhuma preocupação com os filhos dos trabalhadores, para tentar impedir o suicídio dos trabalhadores. Há uma cláusula de contrato também que vigorou durante um certo período da Foxconn, que o trabalhador que ingressava, jovem, homem ou mulher, que ingressava na Foxconn teria que assinar um termo que ele não se suicidaria. Se fosse no Brasil, a gente resolveria fácil isso. Eu assino, não vai mal, depois eu vou morrer mesmo, ninguém vai ficar assim, não vai acontecer nada. No mundo dos trópicos, a gente resolve algumas coisas com uma facilidade diferente do mundo fora dos trópicos, né? No mundo tropical tem uma outra lógica. A gente assina, depois vai morrer mesmo. Só que quem morresse e não cumprisse a cláusula, os seus direitos, né, não iriam para a sua família, entende? Nós estamos falando aí com capitalismo, capitalismo, imagina o capitalismo chinês, como é que funciona? Né? Então, era preciso compreender esta nova morfologia do trabalho. O que me levou a desenvolver algumas hipóteses que eu exploro no livro. É preciso compreender o que eu chamei da classe que vive do trabalho.
com hífen. Classe, hífen, que, hífen, vive, hífen, do, hífen, trabalho. Né? E essa expressão, ela nasceu na minha pesquisa, lendo aquele livro do Gorz, Adeus ao Proletariado, o André Gorz, e faço esta minha fala aqui com uma crítica, por suposto, mas também com uma modesta homenagem à morte sublime do André Gorz. Quem sabe como ele morreu sabe que foi um gesto espetáculo sublime, bom, né? Mas o Gorz escreve no Adeus ao Trabalho que existe uma não classe dos não trabalhadores. E quando eu li aquilo, eu falei assim, como assim não classe dos não trabalhadores? Não será uma outra forma de ser da classe que vive do trabalho? Foi aí que nasceu essa expressão. Que não é um conceito novo, é uma expressão nova, é uma forma de expressão, né, desta classe trabalhadora. O meu colega Phil Bynum, né, que vive no Reino Unido, há uma década e meia ou mais atrás, usou uma expressão, depois da minha anterior a dele. Eu criei essa expressão em 1994. Em 1996 eu publiquei um texto do Bynum no Brasil, onde ele usava a expressão hyphenized workers, operários hifenizados. Eu acho que os nossos motivos, o meu foi uma resposta imediata a se me permite assim, a um equívoco conceitual do Gorz, no meu modo de ver. O Bynum fala nos operários hifenizados e ele define de uma maneira empírica, mas muito sugestiva, como o bom historiador inglês que ele é. Né? Há sempre um hífen no meio da classe operária, entende? Né? Subqualificado, semi-qualificado, full-time, part-time, tem sempre um corte no meio. É a ideia do fragmento. Agora, eu dizer que tem uma nova classe que vive do trabalho, ou seja, tem uma nova morfologia que nós temos que estudar, que a sociologia do trabalho tem que estudar, é muito diferente de dizer que o trabalho perdeu relevância. O Habermas diz lá, no seu ensaio A Nova Intransparência, ele diz o seguinte: de acordo com as pesquisas convincentes de Klaus Hoff e de André Gorz, pesquisas empíricas convincentes de Klaus Hoff e de André Gorz, a classe trabalhadora não tem mais importância. E aí vai, mas que pesquisa fez o André Gorz e o Klaus Hoff sobre a China, e sobre a América Latina, e sobre a África? Eu não conheço nenhum. Então, que convincente foram essas pesquisas? Um olhando um pouco a França, o outro olhando um pouco a Alemanha. Eu não estou falando aqui olhando do Brasil, embora o Brasil me dê um manancial de informações para o que eu estou falando aqui. O Brasil tem uma população economicamente ativa, né, hoje de 100 milhões de pessoas. A população brasileira hoje é de 201 milhões de pessoas. A população economicamente ativa é de 100 milhões. Né? Há uma miríade de trabalhadores informais, parciais, trabalhadoras domésticas no Brasil, que agora acabou de ser regulamentada a sua profissão, né? Em torno da casa de 10 milhões. Trabalhadores terceirizados no Brasil, ou terceirizadas, essas que se esparramam pelo mundo inteiro, né? 12 a 15 milhões. Entende? Então, trabalhadores com contrato de trabalho, né? Mais de 30 milhões. Então, mas eu não estou olhando só o cenário brasileiro. Nós estamos vendo o flagelo que Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Inglaterra, né, vem sofrendo no que diz respeito às taxas de desemprego, aos níveis de informalidade, aos níveis de precarização. Né? Os mais distintos modos de ser do trabalho. Tem trabalhadores que agora, né, no Japão, a partir do Arbeit alemão, os japoneses criaram, isso há muitas décadas atrás, na verdade, desde o século passado, a figura a expressão arubaito, que é uma adaptação. O japonês também tem uma certa criação, o mundo oriental também tem uma criação,
né, com uma certa ironia. O arubaito é o trabalho informal e precarizado japonês. Que passa da casa de 30% no Japão hoje. O Japão, nos últimos anos, tem a figura do cyber-refugiado. É um jovem que vive, que pratica e executa esse trabalho precário, o arubaito. Não tem dinheiro para alugar um apartamento, uma casa, um quarto, uma pensão, ou aquelas cápsulas de vida. No sentido do trabalho, eu uso a expressão operários encapsulados. Foi a única que me veio. Eu podia pensar nos operários, como é que a gente chama aquela? Uma câmara mortuária. Né? Mas como é de vidro, ela não tem aquele aspecto tão tétrico, né? Mas tem aquele operário que nem, não consegue nem alugar um estojo lá, de vidro onde ele possa dormir. Eles vão para os cybercafés de algumas regiões de Tóquio, onde o cybercafé funciona a noite inteira, a um preço muito barato, onde eles fazem 3 coisas ao mesmo tempo, né? Ou ao longo da noite, melhor dizendo. Primeiro, com o celular e com a internet, tentam contratar um trabalho amanhã. Um geógrafo e cientista social de língua inglesa, Jamie Peck, chamou algumas décadas atrás, década e meia atrás, ou 2 décadas atrás, e eu achei muito feliz a expressão, o trabalho contingente. Né? Trabalho contingente. Ele vai contratar, se vai descarregar um caminhão amanhã, um navio, se vai ter um trabalho para fazer ou não. Segundo, ele vai interagir na internet, que ninguém é de ferro. No mundo atual, todo mundo tem que fazer um pouco de internet, quer dizer, não o que resta de gozo e fruição. E o terceiro, eles vão para esses cafés para descansar. Porque como ele não pode pagar uma pensão, um apartamento, nesses cafés eles dormem. Então você fica lá inteirinho, você fica... De repente você apaga e dorme, não. Um pouco você acorda, apita lá para o contratado, aí você fala, agora posso dormir um pouquinho mais, porque eu já acertei o trabalho para o dia seguinte. Isso no Japão. Empresas como a Zara e outras, até recentemente foram denunciadas no Brasil, por contratarem mulheres trabalhadoras bolivianas em empresas de fundo de quintal, onde as bolivianas trabalhavam no Brasil, no centro da cidade de São Paulo, no centro, não é nem a periferia de São Paulo, no centro, né? 16, 17 horas por dia, cada peça de roupa recebiam entre 50 centavos e 3, 4 reais, 17 a 18 horas de trabalho por dia, né? Para grandes empresas que vendem as suas roupas, né? Nova York, Londres, Tóquio, certo? Roma, etc, 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 etc. Vocês viram recentemente aquele edifício que ruiu, né? No Bangladesh, com mulheres e trabalhadores, ruiu o edifício. Todos nós já vimos certamente aquelas fotografias da Índia. A que mais me impressionou foi uma fábrica, por exemplo, de confecções. Nesta altura aqui, nós estamos vendo ali, tem 1, 2, tem 3 desenhos ali quase de madeira, né? Um pouquinho mais alto dariam 3 daqueles quadrados, tá certo? Cada um desses quadrados tem um em cima do outro, um trabalhador, uma trabalhadora em cima do outro. Num balcão fica um, o outro em cima e o outro em cima. Então ali tem 3, cabem 3. Claro que mais estreitinho, porque se você alargar um pouquinho são 6, um em cima do outro. Economia de tempo, deve ser a desespacialização de que falam alguns quando pensam no mundo do trabalho, também, né? Ou a reespacialização. Então, esse era o cenário, né, do mundo do trabalho. Se eu for olhar vários países, né, onde eu tenho podido pesquisar, acompanhar, a nossa pesquisa tem acompanhado, né, ou que a literatura mais crítica tem mostrado. Isso também me permitiu
polemizar duramente uma tese. Habermas, por exemplo, vai sugerir que a teoria do valor não tem mais relevância, porque a técnica se tornou dominante. Não tem grande sofisticação no Habermas nesse capítulo. É isso. A técnica substitui o trabalho vivo. O trabalho vivo não tem mais relevância. A ciência se torna a grande propulsora do desenvolvimento, o trabalho tornou-se irrelevante. Então, explica o crescimento da China, da Índia, dos BRICS. Por que há uma redivisão internacional do trabalho, com setores de trabalho com valor altamente agregado nos países avançados e trabalho intensificado nos países do sul do mundo? Eu lembro que um dado que me impressionou quando eu escrevi Os Sentidos do Trabalho, e a sua primeira versão original é de 99, lendo aquele jornal empresarial Foreign Affairs, tinha um depoimento de um gestor, um gerente, dizendo: olha, pagar $38 por mês, como a Nike faz para trabalhadores e trabalhadoras do mundo, não dá. É muita violência. Isso é um gestor falando. Não era um sindicato de extrema esquerda denunciando. Era um gestor dizendo: aí é demais, porque recebendo $38 por mês, a trabalhadora da Nike, esparramada pelo mundo, ao final de um mês não tinha dinheiro para comprar milhares de sapatos que ela produz num mês. Ela não tinha o suficiente, todo o seu salário, para comprar um tênis Nike, nem falsificado. Custava mais que $30. Não dava para comprar. Então, isso me permitiu entrar num outro ponto. Talvez esses dois pontos eu quisesse adicionar e depois ir para o segundo bloco e tentar dar mais algumas ideias da nova morfologia das lutas sociais e abrir outra discussão. A teoria do valor do trabalho não desapareceu, como sugeriram Marx, Kurz, como sugeriram Habermas, Robert Kurz, este último inspirado, ainda que inspirado no Marx. Nós estamos desafiados a compreender as novas formas do valor hoje. Se fosse usar uma expressão direta, a nova morfologia do trabalho redesenha um espaço onde a extração da mais-valia se amplia e não se diminui. Esta é a tese. Se amplia. Da China à Índia, passando pelo Brasil, pelo México. Eu fui ao México há 2 meses atrás. O empresário mexicano hoje tem um lema poderoso: empresários de todo o mundo, venham para o México. Aqui você pode explorar mais do que na China. Esse é o lema dos empresários do México. Vocês todos conhecem a experiência das maquilas, aquelas empresas que saíram, por exemplo, dos Estados Unidos, atravessaram o muro de que se fala pouco, o muro tenebroso do que se fala pouco, tá certo? E, digamos, no norte do México, no centro do México, na região centro-americana, no Haiti, as maquiladoras são montadoras que pagam 10, 15 vezes menos a classe trabalhadora comparada aos países de origem. Lei da selva, em geral, com isenções fiscais, desorganização sindical. Por que os Estados Unidos saem do solo norte-americano e vão para o México se a mais-valia não existe mais? Não é por um apetite especial aos mexicanos de origem indígena, mais bonitos, ameríndios, certamente não é por isso. Por que as call center, uma vez eu estava numa cidade pequena na Inglaterra e liguei para a rodoviária, pensei que estivesse ligando para a ferroviária da Inglaterra, a
4 quadras de distância de onde eu estava sem computador, para perguntar os horários dos trens que iam sair dali, daquela estação, numa pequena cidade da Inglaterra. O meu telefonema foi atendido na Índia. Foi um indiano que respondeu para mim os horários dos trens que eu tinha a 3 quadras da onde eu estava. Também não é pelo charme da cor indiana que tanto mexe com os ingleses, certamente. Eu lembro que, dando uma aula que eu dei a semana passada na Universidade de Veneza, nesse curso sobre trabalho e informalidade, né, eu tinha trazido alguns dados, depois eu localizo aqui um outro, só para que se tenha uma ideia. Uma jornada de 6 horas e 20 minutos no Brasil, no call center, dá um salário anual em euro, em dados de 2007, de 243 euros. Em Marrocos, 207 euros. Na França, 1.470 euros para as mulheres e 1.570 para os homens. Né? Dá para ter uma ideia, então, Marrocos, Brasil e França. Né? Naquele caso, eu estava estudando o que o Rui Braga e eu chamamos, no caso brasileiro, do infoproletário, né? O infoproletariado. Há, portanto, uma ampliação da mais-valia. E um dos caminhos para se perceber essa ampliação das formas da extração do trabalho, um dos caminhos é compreender esta miríade de trabalhos precarizados, informais, que estão na cadeia produtiva. É pena não ter aqui um celular. Se tivesse um celular desses, né, mais bonitos, ele dizia, bom, o seu software pode ter sido concebido, sei lá, nos Estados Unidos. Né? Mas a sua montagem final, aqui a última peça foi na Foxconn. Né? Então é um trabalho global produtivo. A cadeia produtiva é global. O que fez a marca, o que participa da indústria de software, até aquele último passo da montagem do último equipamento que enfeixa e conclui, não é? O BlackBerry, o iPad, iPod, né? Isso também nos levou a explorar uma outra hipótese. O Gors, em certo sentido, Tony Negri, ele vem dizendo há algum tempo, vinha no caso do Gors, né? O livro do Gors, O Imaterial, é muito explícito nisso. Eu queria, se tivesse tempo, talvez centrar um pouco mais nisso, mas não vai dar tempo, só vou dar uma ideia. Né? Eles vêm dizendo que o trabalho imaterial, como ele se tornou dominante, ele também implodiu a lei do valor. É curioso. São duas afirmações fortes. O trabalho imaterial, como ele vem se tornando dominante, a pergunta que a gente podia fazer é dominante onde? Mas vamos continuar. Ele implodiu a lei do valor. Qual é o argumento que o Gors usa? Implodiu a lei do valor porque o trabalho imaterial não é quantificável. E se ele não é quantificável, não é? A lei do valor explode, porque a lei do valor é uma medida. Se eu tivesse mais tempo, eu desenvolvia, eu podia até ler, aspas, a crise da medição do tempo de trabalho engendra inevitavelmente, diz o André Gors no seu livro O Imaterial, engendra inevitavelmente a crise da medição do valor. Quando o tempo socialmente necessário a uma produção se torna incerto, essa incerteza não pode deixar de repercutir sobre o valor em troca do que é produzido. O caráter cada vez mais qualitativo, cada vez menos mensurável do trabalho, põe em crise a pertinência das noções de sobrevalor e de sobretrabalho. Então, sobretrabalho, exploração do trabalho e mais-valia, não é?
estão em crise. A pertinência dessas noções. A crise da medição do valor põe em crise a definição da essência do valor. Ela põe em crise, por consequência, o sistema de equivalências que regula as trocas comerciais. Bom, a embaralhada aí é completa. Feita a ressalva, né, singela e verdadeira ao Gortz, aqui não dá. Desde que o trabalho é social e combinado, né, a medição é média, não é individual. A Google, na indústria automotiva, a Toyota, né, a Walmart, no ramo de hipermercados, eles têm uma medida, a mensuração é a produtividade. Todas essas empresas têm uma clara produtividade do trabalho. O problema mais complicado aqui que eu vejo das teses da imaterialidade, neste caso, né, é que, primeiro, a imaterialidade, ela não existe separada do mundo da materialidade por uma muralha chinesa. Grande parte, eu diria, da onde das nossas pesquisas, nós temos estudado no Brasil os trabalhadores do canto lírico, os trabalhadores da indústria, mulheres da indústria de hotelaria. Nós não temos só estudado o operariado metalúrgico, né? O operariado petroquímico, nós temos estudado as trabalhadoras do call center, né? Veja bem, como houve uma monumental privatização do setor de serviços que no passado recente, 20, 30 anos atrás, eram serviços públicos não produtivos para o capital, vamos dizer assim, né? Porque a sua finalidade não era a apropriação privada da riqueza e nem do valor, e nem da mais-valia, e nem do sobretrabalho, que o Gortz disse que está em discussão, está em crise mais do que em discussão. Tem uma passagem do Gortz mais adiante que ele diz: prova mais importante que o trabalho é relevante que o custo das empresas, na somatória do custo das empresas, o custo destinado ao trabalho é o mínimo possível. Este é o oposto do que o Gortz diz. É a prova mais viva da atualidade da mais-valia. O rebaixamento da empresa de trabalho vai lá para o chão, quase para o terreno, para o nível do esgoto, se eu fosse dar uma expressão um pouco dura. Né? É ali que está o nível de, né, remuneração da força de trabalho. E em países avançados, não só nos do terceiro mundo, como o nosso, onde a superexploração do trabalho. Eu lembro que quando eu estudei nos anos 80 a indústria automobilística no Brasil, eu peguei um depoimento de um italiano, gerente italiano da Fiat, que disse: nós vamos explorar a força de trabalho brasileira. Ele não falava assim: nós vamos montar uma unidade da Fiat no Brasil, porque o povo brasileiro é dócil, tranquilo, não se rebela e trabalha sem parar. Isso disse um gerente da Fiat nos anos 80. Outro dia o presidente da Foxconn deu uma entrevista para a Folha em São Paulo, perguntaram para ele, Folha de São Paulo, perguntaram para ele se ele queria investir no Brasil mais, já há uma unidade da Foxconn no Brasil. Se eu vou pensar bem, porque o operário brasileiro gosta de descansar muito, é um operário que gosta muito de tempo de não trabalho, gosta muito de lazer, de brincadeira, então tem que pensar bem. Isso da Foxconn, porque o padrão dele é o chinês. Então a hipótese que eu também tento explorar no sentido do trabalho e nos trabalhos que venho mexendo um pouco para repensar, né, essa questão do valor, é que a imaterialidade, e eu lembro aqui, por exemplo, de um francês, Jean-Marie Vincent, outro, André Tozel, que dão pistas desse sentido. A informação, por exemplo, as tecnologias de informação se tornaram parte do mundo da mercadoria. A informação é parte da forma mercadoria. Então, por que o trabalho das tecnologias de informação, na cadeia produtiva, entre aspas, do valor e informação, da mercadoria e informação que gera, por que eles não são parte de uma cadeia produtiva? Só porque eles não trabalham com macacão? Dá para dizer assim, macacão, ao modo do operário tradicional? O Habermas disse certa vez daquele Ciência e Ideologia,
técnica e ciência enquanto teologia, que o Marx tinha uma noção muito limitada de trabalhador, como sendo um trabalhador estritamente manual. Mas da onde o Habermas tirou isso? Não é possível. Não é possível. O Marx, quando define o trabalho no Capital, quais são os dois exemplos que ele usa para explicar a sua concepção de trabalho? O da abelha e do arquiteto. Ele podia citar o metalúrgico, porque, por exemplo, o que ele diz, o metalúrgico também era plausível. Mas por que o Marx cita o arquiteto? Porque a noção do trabalho do Marx não se restringia a um trabalho manual, fabril, estrito senso. Bastaria ver todas as discussões e digressões espetaculares que ele faz em meados do século XIX sobre os trabalhos imateriais que naquele momento eram exceção. Hoje já não são mais a exceção. Não são o dominante, hein? Não são o dominante. Não é? É preciso olhar o mundo do trabalho em escala global. Mas é evidente que a imaterialidade, nenhum produto hoje é produzido sem uma marca, um logo, o nome da marca. Né? E este logo é vital. Eu li outro dia uma pesquisa que dizia alguma coisa assim: 70% das crianças de até 3 anos sabem reconhecer o símbolo do McDonald's. Vocês perceberam o tamanho do buraco que nós, os pais e mães, nos enfiamos, entende? E quando ele está passando com os meninos, ele fala: papai, quero ali, ó. Naquele, não quero ir naquele. Né? Quero ir naquele. Não quero ir no seu restaurante, quero ir naquele. Os arquinhos dourados. Né? A marca, né? O papel que a marca tem, né? Na sociabilidade, entre aspas, de uma criança que ele quer deglutir o sanduichão no McDonald's. Ou o tênis que é da Nike, não é um tênis, não pode ser de outra marca, ou um produto, ou um iPad, etc. Tudo isso que nós estamos vendo hoje. Então, o que podíamos tentar, uma síntese muito mais provocativa propriamente do que uma exposição densa e detalhada, né? Eu convido para quem quiser e tiver interesse em ler com mais um pouco de detalhe, que eu pude tentar desenvolver com mais cuidado propriamente no meu livro, né? Que essa nova morfologia do trabalho também não eliminou as lutas sociais. Só que nós estamos vendo uma nova morfologia das lutas sociais em escala global. Muitos sociólogos, meus amigos lá do Brasil, dizem: a greve vai acabar. Qual é o país que tem mais taxas de greve nos últimos anos do mundo? É a China. Aliás, é uma ironia, né? Um país que viveu uma revolução socialista é hoje, está no topo do capitalismo global, é o padrão mundial de exploração da força de trabalho, é o sonho de todo empresário é ter um canteiro de obras de produção ou uma fábrica na China, que ali vale tudo. E por isso você tem greves. As greves não desapareceram. Uma greve bancária no Brasil em 1985, quando nós tínhamos entre 800 mil bancários e 1 milhão, ela tinha um desenho. Uma greve hoje bancária no Brasil, com menos de 400 bancários, mas com mais 400, menos de 400 mil bancários, ou em torno de 400 mil bancários, mas com mais 400 mil trabalhadores e trabalhadoras dos call centers que prestam serviços para os bancos sem serem bancários, porque são call centers. Não são representados pelos sindicatos bancários, trabalham de noite, são invisíveis. Tem uma massa de trabalhadores invisíveis que a gente não vê. É que nós temos que pesquisar. Já há no Brasil, né, alguns exemplos interessantes de greves que têm sido estudados de call center. Mulheres trabalham 6 horas por dia, 15 horas de intervalo para alimentação, 15 minutos para alimentação, 5 minutos para ir ao banheiro, tem tempo médio, TMO, tempo médio de operação, o tempo que elas ficam falando ao telefone, não podem exceder um tempo, porque se excederem o tempo médio, significa que estão atendendo demoradamente um cliente. Isto é improdutivo. Veja que a empresa sabe mensurar a produtividade de um trabalho que o Gors acha que é improdutivo, imensurável, que não pode ser medido.
Claro que eu estou deixando de lado aqui uma questão importante, que é todo um debate que há na Europa, especialmente, do trabalho do care, né? Das necessidades, né? O trabalho, digamos, realizado não necessariamente nas zonas de mercadorias, né? Mas todos nós sabemos que assim como há um conjunto de trabalhadores, homens e mulheres, que vão nas casas de família trabalhar para cuidar dos idosos, das crianças, né? Para cuidar de idosos doentes, tem o chamado, acho que vocês talvez usem também essa expressão inglesa aqui, o home care, né? Aquelas empresas especializadas em atender doentes que podem pagar, levando verdadeiras UTIs ou ambulatórios para as casas dos doentes, ou idosos ricos que podem pagar. Então tem todo um sistema de saúde mercadorizado e montado que pode funcionar na casa do paciente, tá certo? Para que ele não fique, digamos, no hospital. Então, eu reconheço que tem muitos espaços, né, que a gente teria que aprofundar, especialmente que não são diretamente ligados às zonas do mundo, ao mundo das mercadorias, ou seriam as zonas de não mercadoria. Mas eu estou tentando chamar a atenção aqui, né, para que, digamos, essa nova morfologia do trabalho, ela apresenta novas formas de organização do trabalho, novas formas de representação dos sindicatos, por exemplo, né? Os sindicatos vivem uma situação muito difícil em muitos países do mundo, dos países que eu tenho conseguido acompanhar, quer por pesquisas, né? Quer por diálogo com grupos de pesquisas que nós acompanhamos de colegas de outros países, né? A feminização do mundo do trabalho, a terceirização, a informalidade, a precarização, a dimensão étnica, né? Nativos, nacionais, estrangeiros, brancos, negros, indígenas, se você vai para a América Latina, né? Trouxeram um conjunto de elementos que o sindicato da era tayloriano-fordista, muito prisioneiro e ligado ao trabalhador masculino, dotado de direitos, mudou profundamente. Como que os sindicatos bancários hoje faz, numa greve dos bancários, na greve de 1985, por exemplo, nos bancários do Brasil, os bancários pararam eu não sei se pode dizer assim, aqui também em Portugal, a compensação dos cheques noturna, né? Quando os cheques eram compensados. Você pode dizer assim, né? Naquela época você usava muito cheque, ao contrário de hoje. Então os cheques eram compensados à noite por trabalhadores bancários, né? Então era vital para uma greve bancária parar o setor bancário na compensação à noite, porque você para o movimento de cheques, parou o fluxo, tá certo? De compra e venda de mercadorias. O que os banqueiros fizeram? Todo o setor de compensação de cheques é cada vez menor e é feito por call center, onde a representação sindical não entra, então não para. Então o bancário pode parar o atendimento no banco, que é cada vez menor porque o maquinário aumenta, não é? As máquinas fazem o trabalho bancário do passado, que era feita por bancários e bancárias jovens, né? E aquilo que é imprescindível para que haja o funcionamento entre maquinário informacional digital e trabalho vivo, é feito por call centers que os sindicatos não conseguem entrar ou têm dificuldade. Então não é possível imaginar que para ter sucesso em uma greve bancária hoje, e o Brasil tem um dos sistemas bancários, tecnologicamente falando, dos mais avançados do mundo, por uma situação muito particular, né? O sistema bancário brasileiro é, em termos de tecnologia e informacional, muito avançado, né? Um país que nos últimos 40 anos tem uma inflação, viveu momentos de inflação explosiva, né? E onde alguns dos principais bancos, como o Itaú, junto a eles desenvolveram atividades na indústria de tecnologia também, né? Isso faz com que se você não consegue chegar nesses setores do call center, a greve para os bancos, mas não para o movimento de capitais e o fluxo. Então a greve, digamos, ela é muito menos forte, mas ainda existe a greve.
E, paralelamente a isso, nós estamos vendo a emergência de novos movimentos sociais. Eu lembro que em 2011 eu estava aqui em Portugal, acho que foi 2011, se eu não estou me confundindo, quando houve aquela manifestação de mais de 200 mil da chamada Geração Arrasa, né? Eu me lembro que eu li na época um manifesto que me impressionou bastante, daquele precários, precárias, inflexíveis, né? Algumas semanas depois, uma outra manifestação também de massa, convocada pela CGTP e outros movimentos sindicais, né? Quer dizer, olha, também a CGTP, também os sindicatos, também os trabalhadores, né? Herdeiros do welfare state, do taylorismo e do fordismo, também eles estão descontentes com a corrosão. Veja a tragédia. Portugal, nesse sentido, é emblemático. Eu faço uma apresentação nova do meu livro, a edição portuguesa. Naturalmente, eu não tenho a pretensão de querer conhecer Portugal, mas nem perto do que vocês. Mas olha a impressão que eu tenho. Você tem duas fotografias muito vivas da classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora herdeira do taylorismo e do fordismo está em processo de corrosão e erosão assim, devastadora. Né? Devastadora. Outra é esse jovem proletariado precarizado, da qual o imigrante é a ponta mais visível do iceberg, né? Seja o imigrante albanês, rumeno na Itália, seja o chicano nos Estados Unidos, seja o lavouroneiro da Itália, gastarbeiter na Alemanha, o boliviano no Brasil, o haitiano no Brasil hoje. Uma massa de trabalhadores haitianos hoje que trabalham como trabalhadores escravos. A escravidão do trabalho de chinês no Brasil. Claro que é uma escravidão moderna, mas uma escravidão no sentido da dependência completa do assalariado, que não consegue ter recursos porque está sempre devendo para o empresário que pagou a sua vinda. Então está sempre devendo. Se ele está sempre devendo, ele não tem liberdade para deixar aquele trabalho. E, digamos, esse leque de modos distintos de ser do trabalho, né? Um produto é montado na China, ele leva mais ou menos 42 dias em média para estar sendo vendido no Brasil e na América Latina. A cadeia dele, da montagem na China até a venda no Brasil ou nos países da América Latina. Hoje de manhã eu tentei procurar uma mala de viagem aqui. Só uma mala chinesa. Baratas, mas você põe, eu vou levar uns 4 livros, ela vai quebrar como a chinesa que veio já quebrou. Ou então são muito caros. Aliás, eu lembro de uma vez uma propaganda que eu li no avião, achei espetacular, de uma mala alemã. É uma marca de uma mala alemã muito... Certamente é uma mala, para quem viaja deve ser a mala dos sonhos de quem viaja, entende? Era espetacular a propaganda, eu a usei durante muito tempo, agora eu lembrei dela agora porque eu procurei as malas hoje. Dizia assim, esta mala, acho que era Rudova, não lembro o nome, é alemã. Seu desenho é alemão. Seu zíper, estou lembrando aqui de memória, os dados não são verdadeiros. Seu zíper é da Tchecoslováquia, é Tchecoslováquia. O seu design é francês. O seu não sei o que é húngaro. O seu não sei o que é alemão. O seu não sei o que é italiano. E aí virava na página seguinte, agora também montada no Brasil. E era uma dessas malas de viagem, com esses materiais levíssimos e ultra resistentes. O contrário da mala chinesa, que é pesado e arrebenta na primeira viagem. Quando você pega ela sem algum descuido, aquela coisa para levantar, ela já espatifa tudo e você tem que empurrar a mala no tranco, tá certo? Isto para falar desse lado da indústria chinesa, porque tem um outro lado da indústria chinesa que é alta tecnologia avançada, né? Que a China opera nessas duas faixas, né? O produto de massa de quinta categoria e aquela produção de ponta que eles estão na frente, tá certo? E essa nova morfologia desenhou um conjunto de lutas sociais, né? Podia talvez só lembrar aqui algumas, não quero passar mais do que nós já mencionamos, tá certo? Né? Mas nós tivemos, por exemplo, na Argentina, em 2001, um magistral movimento dos desempregados, que cortavam, como eles chamavam em espanhol, cortes eram as rutas, as ruas, as autoestradas eram paradas, com isso você impediu o fluxo de mercadorias e de pessoas, porque o desemprego chegou no momento da crise mais profunda da Argentina, o desemprego real provavelmente entre 40% e 50% real. Tá? Não um desemprego medido por estatísticas que
não computam, por exemplo, o desemprego por desalento, né? Como se não fosse desemprego. Né? Uma das formas primeiras de substituição das greves da Toyota é que a noção do perotismo se funda no just in time. Tem que produzir no tempo mais rápido e ágil possível. Se os trabalhadores fecham as avenidas por onde o fluxo das autopeças tem que chegar à Toyota para montar o veículo não é montado no tempo certo. Então eles usavam isso nos momentos mais difíceis da greve, né? Era uma forma de parar e impedir que as autopeças necessárias fossem fornecidas para a empresa montar. É outra forma de luta. Na Argentina, de novo, houve mais de 200 empresas que foram ocupadas. Eles chamam lá de empresas recuperadas. Eu conheci pessoalmente 4 delas. Né? No Brasil há uma mais emblemática, chamada Flasco, que dura 10 anos. Embora na Argentina seja muito maior o número, no Uruguai há também, Venezuela também, Colômbia também. São fábricas que são ocupadas. O patronato fecha, porque a fábrica tem processo alimentar, os trabalhadores e trabalhadoras vão, recuperam a empresa. Quando ela começa a funcionar bem, Paulo, o empresariado vai para a justiça e pede o direito de propriedade daquela empresa. É difícil saber se isso é farsa ou se é tragédia. Imagina, eles abandonam as empresas, os trabalhadores vão recuperar. Depois que a empresa volta a funcionar, e os 3 patrões dizem, nossa, agora está bonitinha, funcionando, nós queremos de volta. Outro tipo de há lutas importantes das comunidades indígenas em toda a América Latina contra mineradoras, que saqueiam os minérios, contra as empresas que exploram o gás e o petróleo, contra empresas que querem privatizar o aquífero Guarani, no sul da América Latina, que é o maior do mundo. Tá certo? São novas formas de luta. Há uma luta indígena muito importante no Brasil, também nos últimos anos, com muita intensidade, contra o processo de desmonte da terra indígena. Porque se você desmonta a terra indígena, ela passa a ser o habitat próprio, o espaço, melhor dizendo, próprio, para a exploração energética, mineral, de grandes transnacionais, de grandes complexos transnacionais, né? De grandes empresas transnacionais. Essa nova morfologia do trabalho, que exige dos sindicatos, né, um conjunto de alternativas que os sindicatos não estavam acostumados. A Toyota, por exemplo, no Brasil, teve um período que ela só contratava trabalhadores, preferencialmente, de 18 a 23 anos. Por quê? Homens. Porque dizia a Toyota, são jovens, são viris, vão entrar na empresa, não tem passado tayloriano fordista, não tem experiência sindical e vão entregar a alma à empresa. Mas ocorreu uma coisa interessante na Toyota, que a nossa pesquisa captou e publicamos isso. Em alguns momentos, o jovem que não tem experiência sindical, que não viveu uma fábrica taylorista e fordista, que quer ganhar a vida na empresa, quando ele percebe que ele está sendo intensamente explorado, ele se rebela. E ele pode, por um traço geracional, ele pode ser mais explosivo do que um trabalhador ou uma trabalhadora que tem o marido ou a esposa em casa desempregado e os filhos. Então os jovens começavam a quebrar as peças da Toyota. E havia um pacto de silêncio, ninguém dizia quem quebrou. E os jovens quebraram. Então a peça estava sendo montada, num dado momento ela parecia amassada. E ninguém descobria na Toyota o que causava aquilo. Eram os jovens, depois se descobriu, a Toyota fez todo um esquema de vigilância pesada, né? Eram os jovens, porque esses jovens, ao contrário de um pai de família ou de uma mãe que tem os filhos lá e que tem que garantir o pão dos meninos e o leite, o jovem não, ele não tinha nem mulher, nem filho, nem esposo, nem marido. Então, de repente, a Toyota percebeu que arriscar toda a contratação dos jovens, porque afinal eles seriam, né? Tinha uma margem, tinha um traço geracional que não estava no desenho da gerência toyotista japonesa. Entende? Entre tantos outros exemplos dessa nova morfologia, a tese que eu
quis apresentar aqui, e termino com isso, é que essa nova morfologia do trabalho desenha uma nova morfologia das lutas sociais. Espanha, Portugal, França, Itália, Brasil, tivemos a rebelião no Brasil em junho, tá certo? Pegando uma juventude estudantil, o estudante que trabalha, o trabalhador que estuda, o trabalhador que estuda na cidade e mora na periferia, o estudante que trabalha, o trabalhador que defende o transporte coletivo todo privatizado, o trem, o metrô. Em São Paulo, 0,6% só das suas cidades tem metrô. 0,6%. O transporte coletivo de trem é destroçado, porque foi todo ele abandonado desde meados do século XIX em prol da indústria da construção, melhor dizendo, de automóveis. O governo Lula não fez outra coisa nos últimos 10 anos, 8 do governo Lula e 2 da Dilma, de reduzir os impostos dos automóveis, de modo que todos possamos comprar um automóvel novo. Então, em qualquer cidade do Brasil hoje, não é possível mais andar. Tá certo? Porque os carros entopem tudo e o transporte coletivo é precário. De repente, você tem uma explosão, só dou esse flash, depois a gente volta se quisermos debater sobre isso, uma explosão que começa com a bandeira do passe livre. Em verdade, não era nem o passe livre. Passe livre é o nome do movimento. A bandeira é a redução de 20 centavos no preço das passagens. O transporte público brasileiro é um dos mais caros do mundo, tá certo? Quando se compara o preço do transporte ao salário médio da população, e se faz equivalência, né? Não o salário, o valor nominal do brasileiro comparado com o da Inglaterra, por exemplo. Mas se você compara o preço relativamente aos salários, ele se torna muito alto. E você tem essa explicação, que tem conexões, não se explica pelo trabalho, mas que tem conexões também, tá certo? Com essas múltiplas formas de precarização da vida, da reprodução, sendo que é muito frequente em alguns setores que vivem na periferia, ficarem 2, 3 horas para chegar ao trabalho, mais 2, 3 horas para voltar ao trabalho, 4 a 6 horas do dia você passa no transporte coletivo de péssima qualidade. Né? Bom, foi o que eu tentei levantar um pouco nesses exemplos. Eu agradeço aí a paciência de vocês, é um pouco esse cenário, né, o que conforma essa nova morfologia do trabalho e como isso tem consequências nas lutas sociais e nos desafios do sindicalismo. Obrigado.